Hoje o projeto Escolha a Escola debate o bullying. Comigo aqui a doutora Bernadette Figueiró. A gente disse no início da entrevista, né, sobre os reflexos que isso pode causar para quem é vítima desse bullying, do bullying. Agora, doutora, quem pratica o bullying também, ele precisa de ajuda, né? Tem alguma coisa ali que talvez esteja errada para ele poder fazer isso, Sim. oprimir o outro? Então, eu acho que também pode ser múltiplos os fatores, né? Eu cheguei a ver algumas pesquisas que falam que entrevistas que fizeram com pessoas que sofreram bullying ou que, né, tiveram alguma história, que refere a uma história, né, de vida dessa pessoa como tendo sido exposta a muita violência, né, principalmente familiar, porque o primeiro local, né, onde eles vão praticar isso, praticamente é da escola, é na saída da família para a escola. Então, apontam isso. Mas eu ainda assim fico aqui, né, com algumas críticas, se de fato é sempre assim, né? Eu acho que não dá para a gente afirmar que é sempre. Pode até, de fato, existir, né, alguma condição de violência que essa pessoa está exposta, mas pode ser que não também, né? Tem exemplos aí, por exemplo, de crianças que praticavam isso, intimidava o colega, não deixava o colega comprar o lanche, roubava o dinheiro dele e tal, e a família, quando, né, descobriu não imaginava que isso o filho acontecia. E que no ambiente familiar não existia essa violência, né? Não existia nenhum tipo assim de opressão, de alguma que situação. pudesse fazer com que ele fizesse isso com o colega na escola. Então a gente não sabe, mas assim, eu acho que existe alguma dificuldade dessa pessoa, de fato, de lidar com a própria agressividade, com a própria crueldade, com a própria hostilidade, né? E que muitas vezes ele pode devolver isso para o mundo, né? Colocar isso em alguém, eleger um colega, um perseguido e um perseguidor, né? Porque também a pessoa pode estar se sentindo ameaçada por algo e nessa forma de se defender de algo que ela está sendo ameaçada, ela ameaça. Né? Isso é uma das coisas, não significa que é sempre assim, não significa que isso é uma lei, né? Mas eu acho que isso pode ser um dos mecanismos, né? A dificuldade de conviver, de aceitar o diferente, de aceitar aquilo que eu não posso ver em mim, né? E que muitas vezes é inconsciente, né? Eu não consigo ver em mim e aceitar em mim aquilo que eu acho que é um excremento, que é uma coisa para ser excluída, né? Que eu não posso conviver dentro de mim. Então eu ataco o que eu vejo nesse outro, que é algo desse tipo, como algo que eu tenho que excluir da minha vida, né? E pode ser tudo isso que você falou, pode estar ligado a uma norma, né? A um corpo, pode estar ligado a uma característica psicológica da pessoa que ele não, né? Que não aceita, pode estar ligado a uma deficiência, né? E muitas vezes existe também uma necessidade pode existir isso, uma necessidade de usar todo um sadismo como uma forma de se mostrar no mundo, como uma forma de uma proteção de também. ter ao desistir, até como uma forma de existir, como o único jeito é através da violência, se autoafirmando dessa maneira, né? Como uma potência, talvez o único jeito de se sentir potente, quer dizer, pode ser várias coisas aí juntas, inclusive. Que podem ocasionar isso. Agora, doutora, a gente sabe que esse tipo de situação praticamente sempre existiu. A senhora me diga aí se eu estiver errado, mas a gente, quando foi para a escola, sempre teve algum tipo ali de colega que brincava, fazia algum tipo de brincadeira com os demais. A senhora acha que esse assunto nos últimos anos, ele está sendo mais debatido, ou a gente está superestimando que ele também aconteça?
Então, de fato sempre existiu, como a gente já tinha falado um pouco, né? É antigo, né? Qualquer um que você perguntar vai ter algum relato, né? Mas eu penso que quando se resolveu, né? Eu acho que quando a gente começou a olhar para isso, eu acho que isso foi importante, porque denunciou de fato uma forma de violência, né? Que as escolas ficavam meio cegas para isso, né? Então eu acho que tem sim esse olhar que foi importante, porque talvez a própria mudança cultural, no sentido das diversidades do ser, né, das identidades, da possibilidade de ser, né, em algum lugar, de você ter um lugar e poder ter a sua subjetividade, né, eu acho que começaram a aparecer as diferenças, né. Então eu acho que isso pode ter até facilitado mais uma reação agressiva, né, pela dificuldade, pela intolerância também ao diferente. Por outro lado, mesmo quando a gente não tinha tantas diferenças, né, essa violência também não podia ser, era mais abafado. Até, eu penso até que existiu uma época em que a vítima não podia queixar também, que ela poderia ainda levar a culpa, né? Achar que ela era o problema. Eu penso que isso também, acho que até hoje ainda isso tem aí uma influência, né? Mas eu penso também que esse termo acabou sendo reduzindo, né? Acabou homogeneizando, como a gente estava falando, né? Todas as situações de violência. E eu acho que perde um pouco da nossa condição aí, ou perde um pouco a crítica, né, de olhar para esses fenômenos com um pouco mais de cuidado, de detalhe, né, e de explorar, de pensar melhor nesses fenômenos, né, porque o próprio termo, que é aquilo que até a gente estava, né, conversando, o próprio termo acabou gerando uma forma de autorizar a vingança, né? Porque aí, se eu sofri bullying, eu guardo esse ressentimento comigo e posso ir lá e voltar no mesmo lugar e metralhar todo mundo. Vingar pelo, né? que eu sofri. Vingar pelo que eu sofri, ou pelo outro também, né? Porque tem essas histórias também, não. Tem todo um grupo que às vezes apoia, né? E vai e reforça para que haja vingança, né? Então eu fico pensando nessa contradição, no perigo, né? Desse termo acabar banalizando, até banalizando, né? No sentido de qualquer coisa, né, pode ser bullying, e é autorizado com isso a vingança, né, que é outra forma de expressão. É uma expressão de uma violência e que não deve ser justificada pelo bullying, né, mas que acaba sendo porque a própria situação favoreceu, porque não, eu sofri bullying, então eu mereço ser, né, eu mereço a vingança. Eu mereço a vingança. Doutora, vamos aqui com a Carol nas redes sociais. Vamos. Quem está aí com a gente, Carol? Tem mais gente participando e aqui a Rita de Cássia, a Jusceli Cassone e a Silvia Ribeiro da Silva, elas mandaram perguntas que dá para fazer uma ligação. Semelhantes aí. Primeiro, para saber quando que é bullying e quando uma criança está sofrendo bullying e quando é um tipo de timidez. Como é que faz para diferenciar e como falar de bullying com uma criança, por exemplo, de 8 anos, como que... A primeira então, é como diferenciar o bullying... por exemplo... Da timidez. Da timidez. A Rita, fala que dificuldade de fazer amizade, se é bullying ou se é timidez. Ah, entendi. Se a criança sente essa dificuldade de se relacionar... Se ela pode estar sofrendo bullying. Então, essas são situações de sofrimento psíquico, né?
quer dizer, a timidez, eu estou pensando numa timidez que atrapalha mesmo, né? Isso, né? A questão é que provoca um isolamento, né? Que não é uma timidez contornável, que a pessoa consegue ter lá suas, né? Poucas amizades, mas se relaciona. Estou pensando numa coisa que impede o relacionamento. E essa hostilidade, quer dizer, são fatores, a hostilidade, a timidez, né? A vítima que muitas vezes se expõe para viver os maus tratos, né? Eu acho que são essas situações de sofrimento psíquico que podem aparecer com a entrada da escola, né? Que a própria escola pode gerar, né, algum sofrimento desse tipo, ou potencializar, uma coisa que já existe, né? E que ela tem um papel fundamental de identificar, né, de poder aí estar sendo sensível para olhar para isso com cuidado e poder, né, tomar medidas aí que possam ajudar, né, ou seja, medidas educativas mesmo dentro da própria sala de aula, ou dependendo de situações, às vezes precisa, né, como eu falei, precisa às vezes de um acompanhamento psicológico, né, porque de fato é a primeira socialização, então isso pode mesmo aparecer dentro da própria escola. Agora, eu acho que a diferença é a opressão, é a intimidação, é a humilhação, né? E quando você vê alguém muito isolado, né, de qualquer maneira, sendo ou não sendo bullying, né, eu penso que é uma manifestação de algo que, né, que possa ser um sofrimento. Então, é importante estar ali observando, né? A origem disso. O professor pode estar ali observando e vendo como é que, né, tendo algum tipo de atenção. Eu acho que é preciso confiar um pouco nessa capacidade dessa observação, né? Às vezes demora, tem coisas que às vezes a gente demora para identificar, né? Agora, eu penso que existem situações que a escola pode, eu não sei se, né, se dá para falar agora, mas eu acho que tem situações que a própria escola pode promover. Fazer. A gente vai falar da escola logo em seguida, então, que a gente vai agora focar nessa situação de como a escola pode participar, então, de que maneira pode ajudar nessa situação, doutora. Esse é o projeto Escolha a Escola. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.